Olá, tudo bem? Meu nome é Ana Fernandes, eu sou especialista em algumas áreas do direito público, do direito privado, sou também advogada de várias áreas, mais especificamente da área civil e da área criminal. E hoje a gente vai traçar formas e ferramentas de facilitar a sua compreensão do direito penal e do direito processual penal. Então, em breve espaço de tempo, a gente já vai direto para a questão. Depois a gente vai entender o que tem por trás do raciocínio e ver como isso cai em outras provas. Então, vem comigo que eu posso te ajudar. Direito penal e direito processual penal. Então, vamos lá. Imagina que você está no dia da prova e se depara com essa questão. Quanto ao tempo do crime, o Código Penal brasileiro adota qual teoria? Então, a gente vai inverter um pouco e vai trazer a proposta da nossa didática. Através dessa inversão, ver conhecimentos simples, uma leitura da lei e da Constituição Federal, para poder facilitar e encurtar o nosso caminho. Os tópicos de hoje são conceito e base constitucional e aplicação do direito penal no tempo. Mas antes disso, o que é direito penal? Eu trouxe um doutrinador, César Roberto Bittencourt, que traz como conceito do direito penal que é um conjunto de normas que tem por objeto a determinação de infrações de natureza penal e sanções correspondentes, penas e medidas de segurança. Então, note, o direito penal são regras, são normas que vão dizer o que é crime e quais são as penas. Basicamente, é isso que o César Bittencourt traz. Então, vamos nos aprofundar, não nesse momento, mas vamos trazer um pouco desse contato, o que é o direito penal. E o tópico 1 é justamente trazer o direito penal olhando para a Constituição, olhando para o artigo 5º. A Constituição Federal, ela é a mãe de todas as leis. Ela inaugura um poder constituinte. Ela que valida todas as outras normas. Então, todas as leis, elas devem ser correspondentes, elas devem respeitar a Constituição. Só pode criar uma lei que seja constitucional. Quem regula isso, quem cuida disso, é o Supremo Tribunal Federal. Então, sempre que a gente olhar para o que é o direito penal, devemos lembrar que ele deve sempre respeitar a Constituição. E aí a gente já vai olhar para o artigo 5º da Constituição Federal, o que é que traz. Eu trouxe aqui 2 incisos importantes. O primeiro inciso traz: não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Já o outro inciso que eu coloquei aqui: a lei penal não retroage, salvo para beneficiar o réu. Então, note que a Constituição traz de forma clara que o crime e a pena só pode existir se uma lei definir. Ninguém pode criar e inventar por outras formas que não a lei. A lei no seu sentido estrito. E aí a gente não fala de outras formas que existem. Não fala de decreto, não fala de medida provisória, a gente fala de lei. E além disso, a lei penal não pode retroagir se não for para beneficiar o réu. É importante a gente viajar um pouco na linha do tempo e ver algumas constituições e demarcar que a Constituição Federal ela é de 1988. Isso é importante porque o Código Penal ele vem antes da Constituição Federal. E por vir antes da Constituição Federal, acontece um fenômeno importante, que é o fenômeno de recepção. Mesmo vindo antes, o Código Penal pode ser aplicado, desde que haja uma compatibilidade das suas disposições com a Constituição Federal. Então, as leis que vieram antes da Constituição podem continuar sendo aplicadas? Sim,
desde que exista um respeito, exista uma correspondência ao que está posto na Constituição Federal. Então, realmente, a gente identifica que a Constituição Federal, ela vem após um processo de regime militar. E já por isso a gente verifica algumas modificações. Por exemplo, crime com lei, sendo que na própria regime militar a gente teve atos institucionais que sobrepuseram, inclusive, a ordem da Constituição. E aí a gente já passa para falar sobre ultratividade, extratividade e retroatividade da lei penal. O que é isso? A lei penal, ela pode ser aplicada para frente, ou seja, ultratividade, para trás, retroagir. Também pode haver um fenômeno de simultaneamente ser aplicado. Mas quando é que isso vai acontecer? Essas aplicações vão sempre respeitar a Constituição Federal. Então, por agora, o que a gente tem que guardar é que ela só pode retroagir para beneficiar, senão ela não retroage. Então, o primeiro ponto que a gente deve trazer é que a lei só retroage para beneficiar o réu. Já partindo para olhar para o Código Penal, vamos observar novamente uma repetição do que a gente acabou de ver na Constituição. O Código Penal também traz que a lei deve prever para que exista crime e pena. E trazendo o que a gente tem no segundo tópico, o tempo do crime, considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão. É que os doutrinadores chamam de teoria da atividade. O momento do crime é o momento da ação ou da omissão. Então, para analisar no direito penal, eu tenho que analisar o momento que está acontecendo. Então, digamos que eu esteja cometendo um crime de homicídio, artigo 121 do Código Penal, matar alguém. Diante dessa previsão legal do Código Penal, o momento é um momento de atuação. É o momento que eu pratico a ação de matar e não o resultado, a morte, como a gente vai ver nessa leitura simples do Código Penal. Já trazendo também a súmula 711 do Supremo Tribunal Federal, que diz que a lei penal mais grave pode ser aplicada para o crime continuado e o crime permanente. Mas o que é crime continuado e o que é crime permanente? Então, quando a gente tratar de crime permanente continuado, são crimes que se alongam no tempo. Um exemplo, quando você vê o crime de sequestro, desde o momento que a vítima ela é sequestrada até finalizar, há uma continuidade no tempo. Ou, por exemplo, armazenamento de drogas. Se eu armazeno 50 kg de cocaína e fica armazenada por bastante tempo, há uma permanência desse tempo. Então, esse é o crime que prolonga no tempo, é o crime continuado, o crime permanente. E sobre esse aspecto, o Supremo entende que se durante essa permanência e continuidade surgir uma lei mais grave, essa lei pode ser aplicada. Então veja que, a um primeiro momento, a Constituição Federal e o Código Penal dizem a lei pode retroagir para beneficiar. Mas o
entende, já simulou sobre isso, como a gente acabou de ver, que se o crime for continuado ou permanente, eu posso aplicar uma lei mais grave. Agora a gente já consegue observar que a teoria adotada pelo Código Penal é a teoria da atividade, do momento da ação. E voltando para a questão que a gente trouxe lá no começo, a gente já consegue responder que a teoria que o Código Penal adota é a teoria da atividade. Observe que a simples leitura do artigo 4º, de forma direcionada, com algumas intervenções do que a doutrina traz de forma sintética, faz com que você acerte uma questão considerada simples. E a fundamentação do item é justamente o artigo que a gente acabou de ler. O artigo 4º do Código Penal. O tempo do crime é o momento da ação ou omissão. Voltando para ver também a possibilidade do artigo 3º. Existem leis que vão trazer situações excepcionais ou vão ser aplicadas por um período de tempo. E o artigo 3º traz que a lei excepcional temporária, embora decorrido o período de duração cessadas, as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato durante a sua vigência. Quando existir uma lei que foi criada para uma situação específica, ou quando existir uma lei que seja fixada no tempo, mesmo que aquele lapso de tempo e que aquela situação se cesse, ela vai ser aplicada àquele contexto, porque ela foi criada justamente para aquela situação. E isso é uma previsão do próprio Código Penal. Então veja que a gente conseguiu observar que a leitura desses simples artigos conseguem trazer uma resposta clara e uma lógica. E vou mostrar que não é só sobre concurso simples, mas que a lógica de entender a lei só pode retroagir para beneficiar e dessa simples contexto, que é um crime continuado e permanente, pode sim fazer com que você traga mais facilidade em acertar os quesitos. Observe, eu trouxe aqui uma questão de um site comum. São duas plataformas, QConcursos e a PCI Concurso, são muito utilizadas para baixar provas. Na PCI Concurso você encontra provas gratuitas para download. E essa plataforma, ela é uma plataforma que pode ser utilizada de forma gratuita ou paga. E traz aqui mais questões de concurso público. Nessa questão, é uma questão que foi para a delegada de polícia, elaborada pela VUNESP em 2023, e justamente a questão pergunta sobre um indivíduo que está sendo processado em primeiro grau e surge uma lei que entra em vigor, estabelecendo novas regras sobre a progressão de execução da pena. E aí traz as assertivas. Vai aplicar mais benéfica? Não vai aplicar nenhuma? Vai aplicar a que for mais benéfica? Independente de ser benéfica, vai aplicar? Veja, a gente acabou de ver que a Constituição Federal traz como regra a lei retroage, ou seja, ela retorna para beneficiar. Ok? E a gente viu que existe exceção da súmula 711 nos crimes de natureza permanente ou continuada. Olhando para essa questão, mesmo sem saber sobre execução penal, lei de execução penal, a gente pode observar que, pelo que a gente tem,
durante a execução surgir uma lei melhor. Sem muito esforço mental, se a lei é melhor, se ela vai favorecer, faz mais sentido aplicar ela. Então vamos na regra, sem aprofundar muito. Apenas as mais benéficas. E de fato, isso aconteceu nessa questão. Veja que compreender o básico é muito importante. E essa questão, apesar de ser delegado de polícia, ela com conhecimento simples, ela já traz assertividade. No segundo item abaixo do que a gente colocou sobre o tema, aparece uma questão também de um nível de complexidade maior, uma questão para juiz. Foi elaborado em 2023 pela FGV, que é também a banca que elabora os concursos certames do exame de ordem, e ela pergunta qual é a teoria do tempo e lugar do crime. E a gente já sabe que é a teoria da atividade, do momento da ação, e só com isso a gente descarta 3 alternativas: teoria da temporariedade, teoria da alternatividade, teoria da anterioridade. Então, é um encontro simples, mas que observe que, de fato, isso acontece. A gente descartou 3 itens porque a gente já entende que a teoria adotada pelo Código Penal é a teoria da atividade. Então, sobre essas ferramentas, se você quer saber um pouco mais sobre elas, encurtar seu tempo de aprovação e ter um pouco mais de organização nos seus estudos, vem comigo que eu posso te ajudar. Lembra de observar as redes sociais, seguir lá o Instagram, se inscrever, curtir e até o próximo.